Você sabe por que você não fecha a venda? Não é porque seu produto é caro, é porque você tenta vender igual para todo mundo. Então, se você não vê o seu cliente como único, seu cliente também não vai ver o seu produto como único. Ele não vai ver valor no seu produto. Eu peguei aqui algumas coisas que eu tenho e, cara, se você for olhar aqui, tem dinheiro de vários países, né? Tem dinheiro aqui de tudo quanto é país que você imaginar. E aí, eu tive uma ideia muito interessante, pelo menos eu acho interessante. Se você olhar, né, todas as notas podem ser diferentes, né? Tem nota aqui de vários países, até praticamente todos os continentes. Todo o seu produto, ele tem um valor, certo? Só que cada cliente, ele tem um valor para ele. Então, por exemplo, o cliente 1 compra com essa nota, o cliente 2 compra com essa nota. Na verdade, é o mesmo país. Vamos pegar país diferente. Essa aqui o cliente 2 compra com essa nota, o cliente 3 compra com essa nota, e aí, cara, você tem o cliente 4 que compra com essa, aí vamos pegar aqui, você tem o cliente 5 que compra com essa, você tem o cliente 6 que compra com essa aqui, por exemplo, né? E aí vai, você tem o outro cliente que compra com essa, tem outro cliente que compra com essa, e aí vai, mais um cliente aqui, mais um cliente aqui. No fim das contas, você pensa, cara, mas essas notas, cada uma tem um valor. Não, no fim das contas, o seu produto é o mesmo valor. Então não importa qual o valor que o seu cliente dá para o produto. O que importa é o seguinte, qual foi o valor que você colocou. Só que na hora de vender, o cliente 1, eu vou dar um exemplo. Esse cliente aqui, ele está te dando um valor diferente. Então se você olhar aqui, é um valor diferente. Só que aí às vezes, se você for pegar, você tem um outro cliente, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu pegar. Cara, deixa eu escolher aqui coisas que têm um valor semelhante. Então vamos lá. Essa aqui eu sei mais ou menos quanto ela custa. Essa aqui eu sei também. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisa que tenha mais ou menos o mesmo valor. Essa aqui tá até um pouco mais cara. Vamos deixar essa aqui separado. Deixa eu ver, 20 ali eu já tenho. Bom, eu vou colocar aqui porque é mais ou menos o que é cada valor. Então, 5. Bom, é isso aí. Só para você entender o que eu estou querendo te dizer. Esse cliente aqui está pagando com essa nota, certo? Então ele está pagando ali, vamos supor que ele está comprando um almoço, alguma coisa, né? Ali ele está pagando esse valor. Legal. Então ele pagou com essa nota. Esse mesmo cliente, esse outro cliente, na verdade, está pagando o mesmo produto, ele está pagando com essa nota, certo? E aí, esse outro cliente já está pagando com essa nota aqui. Aí eu tenho um outro cliente que está pagando com essa nota aqui. Eu tenho mais um que está pagando com essa nota aqui. Outro já está pagando com essa nota. Outro está pagando com essa nota. Na verdade, eu ainda estou sendo assim, estou equilibrando as coisas, mas tem nota ali que vale um pouco mais, um pouco menos. Mas no geral, se você entender, cada cliente ele dá um valor para o seu produto, mesmo que você cobre o mesmo valor para todos. Então, na hora da venda, a venda não é igual para todos os clientes. Você vai precisar estruturar argumentos e mostrar qualidades diferentes para cada cliente. Porque esse cliente, para ele não está pagando o valor que você está pedindo. Ele está pagando esse valor aqui, né? Mas para esse cliente aqui, né? Ele está pagando esse valor aqui. Então, ele não vê o mesmo valor que você vê no seu produto. Por isso que às vezes o seu processo ele tem dificuldade de fazer a venda, porque você vende igual para todo mundo. Você não consegue segmentar. Então, por exemplo, esse cliente aqui paga esse valor, aí você pega e vende do mesmo jeito para esse cliente aqui que paga esse valor. Então, o seu produto, no fim das contas, ele é o mesmo preço. Ele é R$ 30, vamos supor. Ele é R$ 100, ele é R$ 1.000, ele é R$ 2.000, ele é 10.000, ele é 100.000. Tá, mas não é o mesmo valor que o seu cliente vê. Então, o cliente aqui, ele vê um produto que custa R$ 100.000 para você, mas para ele é como se fosse 1 milhão. E esse cliente aqui,
paga os 100 mil, mas para ele é como se fosse 30 mil. Então, a venda para esse cliente aqui é muito mais simples. Entendeu? Agora, a venda desse cliente que é muito mais consultiva. E como é que você constrói esse processo para você entender cada tipo de cliente? Pô, um bom processo estruturado com bastante etapa, com pesquisa de cliente e com perguntas. Então, a sua prospecção, né? Não importa de onde vem os seus clientes, você precisa ter um bom filtro para entender qual é o cliente e quem é esse cliente para você poder fazer uma boa venda para ele. Então, entender o cliente é muito mais importante, na verdade, do que ter um bom produto. Porque você tem lá um bom produto, é uma obrigação, mas você precisa entender o cliente para vender bem para ele. Tá entendendo? Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês entenderem que cada cliente vê o seu produto com um valor diferente. Então, não dá para você ter um processo de vendas engessado onde você vende igual para todo mundo e achar que você consegue vender bastante. É interessante que você tem uma conversão muito alta quando você vende pouco. Por quê? Porque você tem basicamente quem já quer comprar. Mas quando você leva isso para outro nível, o seu número diminui muito. Por quê? Porque aí você está vendendo igual para muita gente e aí tem as pessoas que nem perceberam ainda o valor do seu produto, que nem decidiram ainda se querem comprar. Aí entra realmente um processo de vendas onde o vendedor vai fazer toda a diferença. Esse vídeo é para te mostrar que você está vendendo para maioria dos seus clientes de forma errada. Você tem um processo só, um script só, uma forma só de fazer venda e o seu cliente não consegue ver valor no teu produto porque ele está de olho no preço. O preço pode ser igual para todos os clientes, mas a forma de vender, a forma de mostrar o seu produto, a forma de apresentar como que o seu cliente vai ficar depois do seu produto ou serviço tem que ser diferente para cada um deles. É interessantíssimo que você consiga falar na ponta da tua língua ali qual a transformação que o seu cliente vai ter e qual seria a maior e única, né, transformação que o seu cliente vai ter depois de comprar o seu produto ou serviço. Lógico que você tem muitas outras, mas você tem que ter uma na ponta da língua para poder falar para o seu cliente e isso precisa ser único para cada um deles. Eu vou mostrar num próximo vídeo como eu faço isso do básico até o final, aonde eu pego todo o processo e mostro para você. Quando eu pego um interessado, apresento para ele, dependendo de onde ele veio, de forma diferente a solução, né, que é um produto ou serviço. Ou seja, eu mostro para ele exatamente o que ele quer ver, dependendo de onde que ele veio, e no final a venda ela é do mesmo produto, porém a forma que eu usei para vender foi focada na dor do cliente, foi focada no benefício do cliente, ou seja, mesmo que o meu produto seja para muitas pessoas, cada cliente ele vem com uma necessidade em especial. E aí eu mostro para ele como que realmente eu resolvo aquilo e se fizer sentido para ele, se ele entender que aquela solução resolve o problema dele, ele vai ver o valor do meu produto e não simplesmente o preço. Daí fica fácil você conseguir finalizar a venda porque esse cliente ele precisa do seu produto e você mostrou isso para ele. Assim, ele vai ver muito mais valor e aí fica muito mais fácil para o meu time de vendas finalizar essa venda porque é claro para o meu cliente que o meu produto, o meu serviço é a solução que ele precisa.